Doutora Cristina, para eu entender bem, o projeto foi aprovado na Câmara, agora está lá no Senado. O que acontece no Senado com esse projeto? O que vai acontecer amanhã lá no Senado? Então, ele vai passar por diversas comissões. Agora, especificamente, está na Comissão de Constituição e Justiça. Está sendo debatido, então, na Comissão de Constituição e Justiça. A semana passada já era para ter sido votado o relatório apresentado pelo relator nessa comissão, que também é relator da Comissão de Agricultura, que é o senador Luiz Henrique. De Santa Catarina. Exato. E amanhã, então, vai ser apresentado um novo relatório para, então, ser discutido e votado na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, aprovado ou não aprovado, sai dessa comissão e vai para outra? Vai para outra, que é a Comissão de Meio Ambiente, Agricultura e Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, ainda passa por outras comissões. Até chegar no plenário. Exatamente. Aí o conjunto de senadores, então, decide, é isso? Exato. Será decidido pelo plenário. Entendo. Agora, João Paulo, uma outra coisa também que eu acho que é interessante a gente explicar para o pessoal em relação a essas mudanças que estão acontecendo, né? O que aconteceu em Santa Catarina que tem uma legislação diferente da legislação do país? Santa Catarina fez um código florestal próprio? Pode isso? O Estado pode? Pois é, essa é uma discussão... A gente citou aqui o senador de Santa Catarina? Isso. Aliás, ele era governador, foi ele que sancionou a lei, salvo engano. Ele era governador de Santa Catarina quando foi sancionada a lei estadual florestal de Santa Catarina. E hoje ele é o senador que relata, provavelmente favoravelmente, o código. Você vê como as coisas são, e como as coisas caminham, né, no nosso Congresso Nacional. Nós tivemos na Câmara um problema extremamente complicado, que foi a comissão constituída pelo então presidente da Câmara, o atual vice-presidente do Brasil, Michel Temer. Ele constituiu uma comissão para analisar a proposta de reforma do Código Florestal na Câmara dos Deputados. E essa comissão, Heródoto, ela tinha 95% de membros ligados ao setor agropecuário. Né? Nós tínhamos pouquíssimos deputados com outras visões. Né? Então, já de cara já houve um problema, porque o debate foi muito desigual na Câmara dos Deputados. Né? E a comissão é fundamental, porque uma comissão, quando ela elabora e aprova um relatório, isso tem muita força quando há plenário. Porque no plenário, você só pode resolver isso aí com emendas, é uma negociação. Quer dizer, se o relatório vem aprovado, né, e tem apoio, é muito difícil você mudar, a não ser alguns detalhes. Então, o processo veio bem feito, no sentido daqueles que queriam mudar o código, como foi mudado. Agora vai para o Senado. Chega no Senado, qual foi a ideia de todos nós que queremos uma discussão aprofundada? De que passassem várias comissões. A de meio ambiente é obrigatória, e é chamada comissão de mérito, ali que se discute o mérito do projeto. Aí você tem a comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira, porque se o projeto tem vícios legais, constitucionais, ele não pode nem prosseguir, tem que corrigir. Então, a primeira é a Constituição e Justiça. Aí passa pela Ciência e Tecnologia, Agricultura e Meio Ambiente, 4 comissões. Então, nós pensamos, muito bom, grande debate. Só que um pequeno detalhe, só temos 2 relatores. Nós temos um relator para o meio ambiente, que é o Jorge Viana, que é um senador muito comprometido com a questão ambiental. E as outras 3 comissões serão relatadas pelo mesmo relator, que é o senador Luiz Henrique, que foi governador de Santa Catarina, e enquanto governador, encaminhou para a Assembleia Legislativa, e depois aprovou e sancionou, uma lei que estabeleceu um Código Florestal em contraditório em relação ao federal. O que é, do ponto de vista de todos nós, acho que aqui a nossa procuradora pode ser mais, pode explicar de forma muito mais clara para os nossos como diz, internautas? Vamos falar internautas. Porque a Constituição Federal, ela diz que o poder entre a União, o Estado e o município é um poder concorrente na área ambiental. Isso significa o seguinte: se eu tenho uma lei federal, eu posso fazer uma lei estadual desde que ela seja tão ou mais restritiva que a federal. Eu não posso, na lei estadual, diminuir uma restrição imposta pela federal. Né? Então, eu posso ter uma sinergia. Né? O que o deputado fez, o governador fez, hoje o senador Luiz Henrique fez na época? Ele fez uma lei mais permissiva. Né?
como consequência, existe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, tramitando na Justiça. Né? Do Supremo Tribunal Federal, é isso? Exato. É lá. É lá. Bom, então, então está sendo arguida a inconstitucionalidade do Código Florestal de Santa Catarina. Exato. Sendo que ele colide com a lei federal, é isso? É, isso. E no próprio relatório apresentado a semana passada pelo senador Luiz Henrique, havia uma possibilidade, dentro do projeto de alteração, de que os estados, tal qual foi feito em Santa Catarina, que os estados pudessem, então, aumentar a possibilidade de diminuir a proteção ambiental. Então, que eles pudessem legislar de forma contrária ao que tivesse estabelecido no projeto. Isso estava no projeto, no relatório do senador Luiz Henrique e fomos arguidos lá na audiência pública, todos os 5 que estavam lá relataram a respeito dessa questão, ou seja, do que seria a competência comum estabelecida lá no artigo 24 da Constituição Federal, em que tanto União, quanto Estados, quanto municípios poderiam legislar a respeito da questão ambiental, de proteção do meio ambiente. E a conclusão, penso eu, foi no sentido de que não poderia o Estado contrariar o que está estabelecido pela legislação federal. Ou seja, o que o Estado poderia fazer, por ser uma legislação concorrente, uma competência concorrente, seria legislar de forma mais protetiva. Né? Ou seja, se eventualmente, por exemplo, uma mata ciliar tiver estabelecido que é de 30 metros, mas no estado especificamente se detecte ou se observe que é necessário uma proteção maior, o estado poderia fixar, por exemplo, 50 metros. Mas o que não poderia de forma alguma seria diminuir a proteção, sob, inclusive, risco de causar uma concorrência, uma competição entre os estados da federação, por exemplo, de quem diminuir mais vai poder ter mais, por exemplo, plantação ou mais, né? Então, isso, em verdade, não poderia... O que é exatamente uma mata ciliar? Mata ciliar seria a proteção dos cursos d'água, né, ao redor dos cursos d'água. E aquela mata, então, exatamente, a mata aos lados dos rios. O tamanho daquela mata ali. Exatamente. E ela é importante para... Com certeza. Na verdade, ela é importante não só para a questão da erosão, como para a questão do fluxo da fauna, da flora, né, que chama fluxo gênico, em questão da biodiversidade, quer dizer, ela é importantíssima, da própria água, né, questão de evita assoreamento, por exemplo, né, então a mata, as áreas de preservação permanente são... Essa mata ciliar também ajuda a impedir, por exemplo, que o agrotóxico escorra em direção ao rio e a gente beba água contaminada, água com agrotóxico? Exatamente. É importante justamente por isso, porque ela evita qualquer tipo de carreamento de substâncias, quaisquer que sejam substâncias tóxicas, sejam substâncias como a própria terra, areia, né? Então evita esse carreamento de substâncias para o curso d'água. E é interessante que, por exemplo, na questão dos reservatórios artificiais ou menores, por exemplo, de 1 hectare, essa proteção foi retirada do projeto de alteração do Código Florestal. Aí vem a pergunta, será que só pelo fato de ter sido colocado na lei de que não será mais preciso essa área de preservação permanente, isso de fato não vai acontecer? Ou seja, não vai ter carreamento, não vai ter desproteção. Perto do rio, então não preciso ter nada? Do reservatório, ali, não. Não coloco árvore nem coisa nenhuma? Não. Se tiver um reservatório menor de 1 hectare, ao longo do rio, não preciso fazer? Não, o reservatório, o reservatório menor de 1 hectare, então que não precisaria de qualquer proteção de nenhum tipo de mata ciliar. Esses reservatórios estariam, então, desprotegidos. Um laguinho, que eles chamam de reservatórios.